Muitas pessoas, no desejo de organizar a transmissão dos seus bens para os seus herdeiros, para os seus filhos, resolvem fazer testamento e doação de bens com reserva de usufruto. Infelizmente, são os dois meios mais utilizados no direito brasileiro. O meu nome é Jefferson Reis, eu sou advogado especialista em planejamento patrimonial da família. E no vídeo de hoje eu vou te explicar por que estes dois meios, que são os mais utilizados no Brasil, eles não funcionam. Por que você deve evitar fazer testamento e doação. O testamento ainda é um dos meios mais utilizados no Brasil, mas infelizmente ele é um meio muito ultrapassado e ele é completamente obsoleto e não deveria ser utilizado por alguns motivos que eu vou te dizer agora. Um deles é que o testamento ele fica muito caro, porque você vai ter que pagar o imposto que é calculado sobre o valor de mercado dos bens, você vai precisar de tabelião, você vai precisar de advogado, de cartório, você vai precisar entrar também no poder judiciário. Enfim, o testamento ele fica muito caro e o seu custo fica muito próximo, inclusive, do próprio inventário. E o segundo motivo é justamente isso. O testamento ele precisa passar pela justiça. Existe um procedimento judicial que é o registro e abertura de testamento. Isso mesmo, um processo judicial que tem a participação do Ministério Público e tudo isso leva tempo. No momento que você entra no Poder Judiciário para abrir um testamento, o próprio inventário ele vai ter que acontecer na Justiça. Isso leva tempo. E tudo que é demorado, principalmente na Justiça, tem grandes chances de dar errado. E é tudo que você não quer. Você quer um procedimento que aconteça de forma rápida e que não dê problema. Portanto, o testamento ele não consegue ser um mecanismo eficiente e também que lhe traga uma resolução rápida do seu problema. Já na doação, nós temos problemas muito parecidos com o do testamento. A doação de bens em vida com reserva de usufruto, assim como no testamento, ele não pode ser um meio de transmitir a totalidade do patrimônio, porque é necessário reservar 50% dos bens para os herdeiros necessários, ou seja, reservar a legítima dos herdeiros. Então, estes dois meios precisam deixar 50% do patrimônio reservado. E isso é um grande problema na hora de transmitir, tanto pelo testamento como aqui pela doação. Ou seja, aqueles outros 50% vão ter que passar pelo processo de inventário. E no caso da doação, os custos são muito parecidos também com o inventário, porque o imposto pago na doação é o mesmo do inventário, o ITCMD. No caso da doação, ele tem uma alíquota até um pouco menor, mas também é calculado sobre o valor de mercado dos bens, o que faz com que este imposto ele seja muito alto e muito aproximado do custo de um inventário. E a doação, ela tem vários problemas além do custo, porque depois que você transmitiu os bens pela doação, se um dia você quiser vender este bem, que apesar de ter sido transmitido por um herdeiro, você pode considerar que esse patrimônio ainda é seu, mas que você quis resolver em vida. Mas vamos dizer que você queira vender este bem. Você vai precisar, além da concordância e da assinatura do seu filho, da sua filha, do seu herdeiro, também da assinatura e da anuência de genros e noras. Isso mesmo, você já não tem mais a autonomia sobre o seu patrimônio. Você vai precisar da colaboração, da assinatura de pessoas que talvez não estejam interessadas em resolver o seu problema. Portanto, acho que ficou bem claro que tanto o testamento quanto a doação de bens em vida não devem ser utilizados para transmissão de patrimônio em vida para os seus herdeiros. Por quê? Porque eles não são formas eficazes, não são meios baratos de fazer a transmissão de bens.
Pelo contrário, o testamento e a doação, além de muito burocráticos, eles são muito caros e o seu custo se aproxima muito daquilo que um dia a família gastaria num processo de inventário. Então, o meu conselho como especialista em planejamento patrimonial da família é que você jamais se utilize do testamento e da doação de bens em vida para transmitir patrimônio para os seus filhos, porque existe um mecanismo muito mais eficiente, barato e que você realmente não vai ter problemas no futuro, que é a holding. Como este vídeo ele não é sobre holding, eu vou deixar aqui na sequência um vídeo para que você possa acessar e entender o que é holding, aonde eu explico o que é esse sistema, para que ele serve e de que forma você e a sua família podem se beneficiar dele.